Olá, como estão? O meu nome é Mara Nascimento, faço parte do grupo de trabalhadores da Fraternidade Espírita Ramatiz, Itaguaí, Rio de Janeiro. E hoje venho trazer uma pequena reflexão sobre e depois da pandemia. Como será que estaremos após toda esta crise? Nós falamos toda hora, isso vai passar, calma, já está passando. E quando realmente passar, que lição teremos aprendido? Porque de tudo temos que tirar proveito, não é verdade? Mas a gente sofre perdas, empregos, negócios, morrem familiares, a vida vira pelo avesso. E ainda temos que entender que é para o nosso bem? Será que não estão nos pedindo muita coisa? Meus irmãos, o que não podemos esquecer é que moramos no planeta das expiações. Estamos no planeta das provas, do sofrimento e das experiências que visam nosso crescimento. Vivemos num planeta de momentos conturbados, onde ora temos motivos para sorrisos, logo depois choramos. Não concordam comigo? São muitos momentos de inconstâncias. E sobre essa inconstância desses nossos momentos aqui, Chico Xavier nos deixou uma grande orientação. Contam que ele tinha em cima de sua cama uma placa com os dizeres: isso também passa. E perguntaram a ele o sentido daquela placa. E ele respondeu que era para que, quando estivesse passando por momentos ruins, lembrar-se de que eles iriam embora, que iriam passar, e que ele estava vivendo aquilo por algum motivo. Mas a placa era também para lembrá-lo de que, quando ele estivesse muito feliz, ele não deveria ficar empolgado e deixar tudo para trás, se deixar levar, porque esses momentos de euforia também iriam passar e momentos difíceis viriam novamente. A placa funcionava como um sinalizador, né? Um alerta para que ele ficasse sempre com os pés no chão, porque nada na Terra é definitivo. Essa é a lição. Nada na Terra é para sempre. Então, essa fase ruim que estamos atravessando, como tudo na vida, vai passar sim. Mas o que precisamos observar é a maneira como podemos aprender com tudo isso e chegar melhor do outro lado desta travessia. E o que será que vai acontecer quando tudo voltar ao normal? Simplesmente, meus irmãos, não vamos voltar ao normal. Que doido, como assim? A sociedade vai se transformar. Nós nos transformaremos, porque essas grandes cicatrizes que vamos carregar vão fazer a humanidade dar saltos à frente. Desejamos que tudo volte ao normal, mas nos esquecemos que foi justamente o considerado normal quem trouxe o planeta Terra e seus habitantes ao ponto onde nos encontramos hoje. E a bem da verdade, o que entendemos como o normal? Seria a continuidade da enorme desigualdade em que vivemos? Racismo, preconceito contra minorias, violência doméstica, miséria, corrupção, impunidade. Não podemos voltar ao status de como as coisas estavam antes. Não se pode voltar ao tempo antigo, tempo da insensibilidade, voltar ao campo do egoísmo, ao campo do orgulho, da prepotência, porque nós já estamos aprendendo a fazer diferente do que fazíamos. Estamos mudando, já perceberam? E na verdade, meus irmãos, o normal
seriam rios de águas límpidas, relações sociais mediadas pela solidariedade, muita fraternidade, amor ao próximo, respeito à natureza, aos animais. Só que a ganância, o individualismo, o egoísmo, o medo ainda são valores presentes em nós, na nossa sociedade. Mas acreditem, embora muito nos assuste e até nos cause pânico, mas tudo o que está acontecendo conosco neste momento não é novidade, já foi avisado. Lá no Velho Testamento, em Isaías 24:5, o profeta já se colocava quando disse que a terra estava contaminada por causa dos seus moradores, porque eles transgridem as leis, mudam os estatutos. E numa visão ampla e futurística dos fatos, desde os anos 50, o espírito Ramatiz também vem alertando em algumas das suas obras sobre acontecimentos dramáticos que hoje assistimos estarrecidos. No livro Mensagens do Astral, ele esclarece que dos nossos desequilíbrios se originam substâncias mentais deprimentes que afetam a aura do nosso planeta, comprometendo a nossa sanidade corporal, ocasionando enfermidades estranhas e envenenando pouco a pouco a vida no mundo. Ele diz também que nós, os homens, desenvolvemos demais o nosso intelecto, nossa inteligência, e nos descuidamos no sentido de purificar os nossos sentimentos e que assim nos transformamos em sábios perigosos, porque usamos nosso saber para o mal antes de nos transformarmos num homem bom, que nos tornamos um instrumento vivo de guerra, porque produzimos verdadeiros bombardeios mentais quando temos ataques de cólera, de irritação, quando praticamos crueldades, quando somos violentos, ciumentos, orgulhosos e pervertidos moralmente. E assim permitimos o aparecimento de enfermidades do corpo e da alma. Kardec também tenta compreender as razões pelas quais a humanidade, vez ou outra, é visitada por epidemias ou outros transtornos. E no Livro dos Espíritos, os bons amigos lhes respondem que os flagelos, as epidemias, sempre vieram para ensinar os homens a evoluir espiritualmente. E foi exatamente assim com as outras epidemias, pandemias que o mundo já vivenciou. Nós podemos citar aqui como exemplo o aparecimento do vírus HIV, lá pelos anos 80. O sexo mudou depois da AIDS. Hoje parece haver uma nova consciência a respeito da importância da prevenção, o chamado sexo seguro. A epidemia do vírus Ebola fez com que nossos irmãos africanos modificassem hábitos de higiene, onde o simples lavar de mãos, lavar os objetos, lavar os alimentos, nos livrou da contaminação. Poderíamos enumerar outras, mas o importante citar é que elas promoveram higienização psíquica, moral e comportamental nas pessoas. E assim entendemos que tudo aos olhos de Deus tem uma finalidade para o nosso bem. E vindo dele, tudo é amor, até mesmo a dor. Reparem que nós, de uma forma geral, sempre tivemos receio de que a Terceira Guerra Mundial acontecesse, não é verdade? Mas se observarmos bem, estamos em um claro e cristalino momento de guerra. Estamos recolhidos em nossas casas.
Só que nessa guerra atual, nosso maior inimigo é invisível. E esse inimigo vem não com bombas para nos destruir. Ele vem com a finalidade de que a gente se modifique moralmente. Percebem como sempre há porquê nas entrelinhas das nossas vidas? Todos nós fomos pegos de surpresa, sim, e fomos forçados a mudar nossos planos, revê-los e traçar novos rumos. Fomos obrigados a uma convivência familiar na quarentena, que na verdade é uma chance de nos voltarmos para nós e para os nossos, porque antes de tudo isso, nós não ficávamos tanto tempo dentro de casa. Levávamos uma vida corrida e não percebíamos detalhes que hoje estão bem nítidos. Temos agora a oportunidade de fazermos o que dizíamos não poder fazer por falta de tempo. Coisas do tipo olhar realmente para o outro. O isolamento, meus irmãos, não nos dá a opção de não olhar para o nosso filho, de não olhar para o nosso esposo, para a esposa. E é um olhar de reencontro. Brincar com as crianças. Repararam que voltamos a pular cordas? Brincar de pique-esconde, pular amarelinha, jogar dominó. Precisamos distrair as crianças, né? Estamos resgatando as inocentes brincadeiras esquecidas e substituídas pelos celulares, pelos tablets, pela TV. Agora nos é permitido fazer aquele almoço de domingo em qualquer dia, que hoje não faz diferença ser sábado, domingo, feriado, segunda-feira. E o almoço de domingo tem um cardápio diferente. Então fazer um almoço de domingo numa segunda-feira e ficar à mesa papeando sem a correria de antes. Jogar a conversa fora, para ser mais exata. Reconhecemos sim que muitas famílias estão num alto nível de estresse por precisarem estar em casa o tempo todo. Mas o que está acontecendo? Perdeu-se o amor de uns pelos outros? Será que é isso? Quando escutamos que algumas mães comentam que estão ficando loucas com seus filhos em casa nesse momento de quarentena, nos perguntamos: será que essas crianças são realmente terríveis? Será que essas mães deixavam seus filhos com babás, escola integral, avós, e agora não sabem como lidar com eles? São questões para avaliarmos. São resgates que precisamos fazer. Temos também os relacionamentos conturbados, os casamentos que estão se desfazendo na quarentena. Mas será que esses casais já não viviam distantes afetivamente? E agora estão tendo que conviver o dia todo no mesmo ambiente. Jogam a culpa na situação. Mas este é um momento em que é possível a cada um pensar no que está pendente no relacionamento, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar e encontrar soluções e saídas para uma melhor qualidade de vida familiar. Meus irmãos, as pessoas que se apresentam em nossas vidas, a começar pela nossa família, foram, na maioria dos casos, escolhidas e negociadas por nós mesmos antes de renascermos aqui. E essas escolhas são em função das nossas necessidades espirituais. E eles não estão, por acaso, junto de nós, dentro de nossas casas. Precisamos compreender que é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos, cônjuges, e que dependerão da convivência sadia daquele ambiente
em que vieram renascer. E nesses momentos de crise familiar, será que não está faltando a busca do amparo de Jesus, de seus mensageiros, de seus benfeitores, para nos dar o suporte que precisamos? Já ouvimos falar do culto do Evangelho no lar? Trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, devendo ser repetido sempre no mesmo dia e hora da semana, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, trazendo Jesus para as nossas vidas. O Evangelho no lar harmoniza o ambiente e a família. E aí, poderemos até perceber que muitas vezes aquilo que mais nos incomoda no outro, o que reclamamos no outro, é fruto do reflexo de algo em nós que precisa ser melhorado. E a quarentena pode estar nos libertando de uma escravidão que não percebemos. É com certeza a oportunidade de revermos nossa vida emocional, familiar, espiritual, social, prioridades e o nosso tempo. A pandemia, meus irmãos, está nos tornando civilizados. Como nos disse a estudiosa antropóloga Margaret Mead, em seus conceitos sobre a socialização humana. Ela estava dando aulas quando um aluno perguntou qual tinha sido o primeiro sinal de civilização do ser humano. E aí, ao contrário do que a gente esperava, ela não respondeu que foram os anzóis para a pesca, as panelas de barro, as pedras de amolar, etc. Ela respondeu que o maior sinal de civilização era um fêmur quebrado e cicatrizado. Fêmur, nós sabemos, é o osso da coxa, né? O osso mais longo do nosso corpo. E ela explicou que no reino animal, quem quebra a perna morre. Não tem como correr do perigo, não pode ir ao rio beber água, não pode caçar a sua comida. É carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada pelo tempo suficiente para o osso sarar, calcificar, né? Agora, um fêmur humano quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém dispensou um tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, o colocou em lugar seguro, cuidou dele até que se recuperasse. Esse conceito nasceu de estudos sobre um fêmur humano cicatrizado encontrado num sítio arqueológico com mais de 15.000 anos. Foi constatado que alguém cuidou daquela pessoa ferida para que aquele osso tivesse cicatrizado, né? E isso aconteceu lá na pré-história. Alguém fez esse trabalho. Então, cuidados para com os que estão em situação de vulnerabilidade, ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. É a conclusão da nossa amiga antropóloga. É desenvolver empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se observarmos, a pandemia veio sim nos tornar mais civilizados, mais humanos. Nunca vimos tanta solidariedade, nunca vimos tanto amor ao próximo. E não é esse o princípio do cristianismo? Fazermos para as outras pessoas o que gostaríamos que nos fizessem, como nos disse Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Meus irmãos, o mundo não vai mais existir daquela maneira que conhecemos. A influência da pandemia vai se fazer sentir por muito tempo, mesmo porque ela vem com muitas mortes, né? Memórias carregadas de emoção que vão ficar impregnadas por algum tempo. Mas vamos aproveitar que o vírus nos colocou na cadeirinha do pensamento para promover em nós novos ares, novas ações, com um novo olhar para o outro. Por mais terrível que possa parecer, esse momento veio mostrar que os cuidados pessoais que nós vamos ter que ter daqui para frente, vai fazer parte do nosso dia a dia. Lavar as mãos, usar máscara, o distanciamento, são importantes sim, mas mais do que lavar as mãos, devemos lavar as nossas almas, no sentido de sermos mais transparentes uns com os outros, sermos mais íntegros, mais verdadeiros. Não voltaremos ao normal. Depois da pandemia, não seremos os mesmos de antes. Seremos melhores. Apostemos nisso. E que Jesus nos abençoe nessa nova caminhada.